Olá, meus alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor Cristiano, e dando sequência dos nossos estudos sobre o tema prova em processo penal. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o significado da expressão indícios ou prova indiciária em processo penal. Meus queridos, é muito comum, de certa forma até recorrente, aparecer essa expressão, no jargão aí forense criminal, indícios, prova indiciária. E a grande verdade é que há um significado técnico para essa expressão, na verdade, mais de um significado técnico para essa expressão, né? O primeiro significado que nós trouxemos para vocês foi de indícios como uma prova indireta, né? Onde que nós percebemos bem esse significado? O artigo 239 do Código de Processo Penal diz assim: considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então veja só, o que é a prova indireta? Eu quero demonstrar, na verdade eu quero provar um fato. Eu não consigo provar aquele fato de maneira direta, ou seja, eu não consigo fazer prova diretamente sobre esse fato, sobre isso que eu quero demonstrar. Eu consigo sim provar um outro fato ou uma outra circunstância. Isso eu consigo demonstrar. Eu precisava demonstrar aquele, mas eu consigo demonstrar esse. Mas mesmo que eu não consiga demonstrar aquele, que seria o fato principal, mas eu consigo demonstrar este, isso me permitirá um trabalho psicológico, intelectual, de, por dedução, concluir a existência daquele que eu queria demonstrar, mas sobre o qual eu não consigo diretamente fazer prova. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, na verdade é uma ilustração, uma circunstância que a gente retirou do que foi relatado sobre o caso da morte daquela garota, Elisa Samúdio, o caso do goleiro Bruno. Vejam só, uma das grandes dificuldades que a acusação teve naquele processo foi de fazer prova direta da existência do fato criminoso, ou seja, da morte da Elisa. Isso por quê? Porque o corpo nunca foi localizado. Se eu não tenho corpo para ser periciado, para que pudesse ser feito o exame cadavérico e assim com um exame de corpo de delito comprovar materialmente a existência do homicídio, como eu consigo fazer essa prova? Bem, existe o chamado de exame de corpo de delito indireto. E o exame de corpo de delito indireto nada mais é muitas vezes do que um trabalho que decorre de prova indiciária ou de indícios. Salvo engano, foi relatado naquele caso que, por mais que a polícia tenha diligenciado, tentando localizar o corpo, enfim, todas as tentativas em vão, né, não conseguiu, o veículo do goleiro Bruno foi periciado, foi vistoriado pela polícia e lá foi encontrado vestígios de sangue. Isso é um fato, né? Bom, então eu preciso provar esse fato. Eu fui fazer um exame, né? Claro, a polícia foi fazer um exame pericial, coletou esse material, esse sangue e, bom, se estava se investigando a morte de Elisa Samúdio, suspeita-se de que aquele sangue pudesse ser dela. Pois bem, eu preciso provar isso. Como eu consigo provar isso? Convocou-se parentes, se eu não me engano foi o pai dela, veio e forneceu material genético para que pudesse ser confrontado o sangue localizado no veículo do goleiro Bruno, né, juntamente com o exame de DNA fornecido pelo pai dela. Fizeram a confrontação, bateu, resultado do exame pericial. A pessoa que estava naquele veículo e que deixou vestígios de sangue ali, possui um grau de parentesco com o pai de Elisa Samúdio, né, que permite concluir que é um descendente seu. Logo, olha agora o trabalho, isso é prova, isso foi provado. Tudo por exame pericial,
né? Agora, olha o trabalho de dedução. Alguém estava naquele carro, ferido. Essa pessoa ferida, porque deixou ali vestígios de sangue, possui uma descendência com o pai de Elisa Samúdio. Logo, conclui-se por dedução que seria Elisa ali, né, ferida ou já morta, né, antes ou bem, logo depois de ter sido atacada. E as pessoas que estiveram com ela até então, dentro daquele veículo, que foi Bruno e os demais acusados, né, são os autores desse fato criminoso. Perceba que toda essa linha ela vai até um certo ponto sendo provada, demonstrada por meio de perícia, de forma direta, mas a conclusão final, como resultado, vem por um trabalho de dedução. Então isso é uma prova indireta, né? Uma demonstração que eu chego até um determinado ponto pelo aquilo que eu tenho de objeto real a ser submetido à prova e o resultado final, por lógica, vem através de um trabalho dedutivo. É óbvio que seria muito mais robusto, muito mais forte como prova se eu tivesse o corpo da vítima para periciar. Mas nem pelo fato da ausência do corpo eu não posso buscar por outros mecanismos tentar demonstrar essa mesma verdade. É óbvio que no processo sempre uma prova indiciária ela tem um peso menor do que uma prova plena, porque o próprio nome já está dizendo, é prova plena, foi aquela. Nem a prova plena ela é incontestável, ela pode ser objeto de contestação, né? Então, que dirá uma prova indiciária onde parte das suas conclusões vem por esse trabalho de dedução, ok? Bom, há uma segunda acepção, ou um segundo significado para o termo provas, aliás, para o termo indícios, né? Que seria de uma prova semiplena, é quase que os dois lados de uma mesma moeda. Como assim uma prova semiplena? Uma prova não tão contundente, ou uma prova um nível abaixo de uma prova plena, né? Ou seja, é aquilo que traz uma ideia de plausibilidade, mas ainda não trouxe certeza, né? Uma probabilidade, ela começa a demonstrar uma probabilidade, mas ainda não é suficiente para produzir um juízo de certeza. De onde que eu extraio essa segunda acepção? É muito comum em medidas cautelares, para que o juiz possa ter a convicção sobre o fumus comice delicto, ou seja, convencimento da existência do crime, a legislação exigir prova, né? Então, por exemplo, um exame de corpo de delito. Mas, para efeito de fazer recair essa medida cautelar sobre alguém, que até então, para aquele que estaria representando pela medida cautelar, polícia ou Ministério Público, ser suficiente indícios de autoria. Olha, prova da materialidade, indícios de autoria. Prova traz um juízo de certeza, indícios, um juízo de probabilidade, né? Então, eu exijo mais sobre a materialidade delitiva, mas aceito menos sobre a autoria de quem eu vou fazer recair a medida cautelar, como, por exemplo, uma representação por prisão preventiva. A gente observa bem isso da leitura do artigo 312 do CPP, quando diz assim: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Perceberam a diferença? Há um princípio de hermenêutica de que diz que o legislador não se utiliza de expressões inúteis na redação da norma. Se o legislador aqui, como eu já trabalhei isso com vocês no artigo 155, está usando expressões diferentes, ele está trazendo um significado diferente para estas expressões. Então, prova, eu preciso de um juízo de certeza quanto à existência do crime. Mas com relação à autoria, me serve indícios que me traz apenas uma probabilidade de que realmente seja ele o autor do fato criminoso.
ok? Meus queridos, com isso a gente faz essa distinção, tá? Até o nosso próximo vídeo, então, se Deus quiser.